Olha, muita gente mandando mensagem para nós sobre pagamento de IPTU, IPVA, dúvidas que estão chegando. Vamos falar com a Gorete Santos, que ela vai responder mais dúvidas para nós agora em relação aos emplacamentos. Gorete, ao vivo, traz informações para nós do Detran. Gorete, boa tarde. Pois é, Joyce, boa tarde novamente. Muitas dúvidas chegando dos telespectadores. Uma delas diz respeito a quem perdeu a placa. Nesse período de chuva, isso ocorre muitas vezes aqui na cidade de Teresina, né? As placas acabam sendo levadas pela enxurrada. E aí um telespectador perguntou, né? Ele teve a placa perdida, a placa frontal do carro, e a dúvida dele é se ele corre o risco de ser multado, já que o Detran, todos os atendimentos presenciais relativos ao Detran estão suspensos durante esse período de pandemia. A gente foi ouvir o diretor do órgão, Arão Lobão, e ele traz a resposta agora. Em situações de normalidade, o cidadão proprietário de veículo que perder uma ou as placas do carro ou tiver essas placas roubadas e precisar de substituí-las, se já estiver com placa padrão Mercosul, ele faz um requerimento e paga a taxa correspondente para solicitar novas placas. E se estiver ainda com placa cinza, fará o processo de substituição por placas padrão Mercosul. Entretanto, nesse período, por força de decreto estadual, estamos com os serviços suspensos que exigem presença física tanto do prestador de serviço, como o caso do estampador, de serviços do Detran e do próprio usuário. Então, estão suspensos esses serviços. Olha, Gelson, não houve uma resposta direta a respeito da possibilidade desse condutor ser multado. Mas o que subtende-se? Se para retirar uma nova placa exige-se a presença desse condutor em um dos órgãos do Detran, então, obviamente que, nesse caso, ele não deve ser multado. Caso isso venha a ocorrer em alguma fiscalização de trânsito, aí esse condutor ele deve recorrer dessa multa, já que sem atendimento presencial ele não teria como viabilizar uma nova placa. A gente recebeu também várias informações a respeito do pagamento de taxas relativas aos veículos. E aí a gente tem algumas informações também a respeito disso. Tratando primeiro do IPVA, esse ano houve mudanças. O prazo ele foi, na verdade, restringido para os 3 primeiros meses, né, de janeiro a março deste ano. Em janeiro, com 15% de desconto para quem ia pagar em cota única, em fevereiro, com 10% e em março, com 5%. O que foi prorrogado? Esse prazo de março. Então, quem não pagou em cota única o IPVA até o dia 31 de março, ganhou uma nova chance de pagar o imposto com desconto de 5%. Essa prorrogação ela foi feita pela Secretaria Estadual da Fazenda por um prazo de 30 dias. Então, os condutores têm, portanto, agora até 30 de junho para efetuar esse pagamento de cota única do IPVA com um desconto de 5%. Agora, se o condutor vai fazer o pagamento do IPVA parcelado, aí não tem direito ao desconto e nem também à isenção de juros. A primeira parcela, ela tinha que ser paga até o dia 31 de março. A segunda até o último dia útil de abril e a terceira até o último dia útil do mês de maio. Em relação às demais taxas do Detran e também aos licenciamentos, a gente tem também um depoimento, novamente, do diretor-geral do Detran, Arão Lobão. Vamos ouvir. O licenciamento de veículos no estado do Piauí não existe a presença física do proprietário do veículo aos postos do Detran. Poderá ser feito via internet, mediante o pagamento, emissão de boletos e pagamento das taxas correspondentes. Quais são? Pagamento da taxa de licenciamento, pagamento do DPVAT, seguro DPVAT, pagamento de eventuais multas que o veículo tenha e pagamento de IPVA. No estado do Piauí, o IPVA foi prorrogado
o seu vencimento para 30 de junho de 2020. Relativamente ao licenciamento dos veículos, aqueles que ainda estão em atraso, inadimplentes com as obrigações que já estão vencidas, poderão fazê-lo na rede bancária oficial, atualizando suas obrigações e aguardando um prazo de 48 horas, até 48 horas, para que esse documento de licenciamento, o CRLV digital, seja disponibilizado no sistema. É bom registrar que o licenciamento dos veículos estão podendo ser renovados sem a presença física tanto do proprietário do veículo quanto do servidor do Detran. Então, podendo ser, nesse momento, devidamente renovado. Também, até a disponibilização do CRLV digital no sistema, o usuário poderá trafegar com o documento anterior, acompanhado dos comprovantes de pagamento. Olha, Gelson, fazendo, na verdade, uma correção. Eu havia falado do prazo em relação ao IPVA, né, que foi prorrogado para quem vai pagar a cota única, iria pagar até 31 de março, que foi prorrogado, e aí eu cometi um equívoco falando de prorrogação por 30 dias. Na verdade, são 90 dias, né? Quem deixou de pagar e vai pagar em cota única tem até 30 de junho, com desconto de 5%. Retomando aqui, em relação aos pagamentos das taxas, que ficou claro no áudio enviado pelo diretor-geral Detran, é que essas taxas, elas têm sim que ser pagas, né? Porque tudo hoje é feito de forma eletrônica, esses pagamentos não exigem a presença física do condutor, então é preciso efetuar esses pagamentos. Agora a gente tem algumas situações pontuais e aí a gente vai trazer, que na verdade são baseadas em uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que trouxe algumas medidas no dia 20 de março, relacionadas a esse período de pandemia. Quais seriam essas modificações? Olha, a primeira delas é a questão da prorrogação do prazo em relação a quem está requerendo a Carteira Nacional de Habilitação. Esse prazo, normalmente, ele é de 1 ano, então ele foi prorrogável por mais 6 meses. Portanto, agora, quem está nesse processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação tem 18 meses, ou seja, quem deu entrada em março do ano passado, e esse prazo findaria agora em março deste ano, vai poder fazer até setembro de 2020, né? 6 meses, portanto, a mais de prazo. A gente também tem algumas resoluções em relação à interrupção de alguns serviços e basicamente em recursos, ou seja, quem vai recorrer de alguma multa, esse prazo ele foi interrompido, ele está suspenso, não tem mais um prazo determinado, pelo menos por enquanto. Isso vale também para quem ia recorrer à suspensão do direito de dirigir, também a questão da cassação da CNH e vale também essa suspensão do prazo para identificação de condutores infratores. Em relação ao processo de fiscalização, que aí é o que mais interessa a muita gente, há também interrupção de prazos. Nesse caso, a interrupção do prazo, ela vale para o proprietário que vai adotar medidas, por exemplo, para expedição do CRV, que é o antigo DUT, na verdade é o Certificado de Registro de Veículos, não confundir com o CRLV, são duas coisas distintas. O CRV é como se fosse a identidade, digamos assim, do veículo. O CRLV, no qual o diretor-geral também acabou falando a respeito disso, é aquele documento que serve para circulação do veículo nas ruas. Então, em relação à expedição do CRV para transferência de propriedade para carros adquiridos a partir do dia 19 de fevereiro, também esse prazo está suspenso temporariamente. Vale também para registro e licenciamento só de novos veículos, viu, Joelson? O diretor já tinha falado a respeito do pagamento, do licenciamento, que não tinha sido suspenso. Essa suspensão só vale para novos veículos e desde que esse prazo não esteja vencido. E, por último, está suspensa, sim, na verdade, a questão da Carteira Nacional de Habilitação vencida. Você pode dirigir, por enquanto, com ela vencida,
com prazo de 19 de fevereiro também. Então, quem teve a carteira vencida a partir de 19 de fevereiro pode circular normalmente, sem risco de ser multado. Joelson?